Estamos começando mais um Café Bom Dia nesta quinta-feira, dia 4 de fevereiro. E agora nós vamos te atualizar das principais notícias aqui de Erechim e também da região. Hoje, para me fazer companhia, para trazer mais informações e para comentar também essas notícias, eu tenho aqui do meu lado a nossa colega Daniele Marek. Um bom dia, Dani. Bom dia, Thay. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo. São 8 horas e 34 minutos e agora a gente começa atualizando você das primeiras informações desta manhã. E agora, então, nós vamos falar da nossa capa, edição desta quinta-feira, que traz o destaque em relação à situação do combustível. O destaque que temos aqui, o título traz: a situação está desesperadora. Então, aí, manchete da nossa capa. E além destes destaques, nós temos destaque em relação à economia, que diz como será o escritório do futuro. Aí na página 7 você tem muita informação. Um especialista comenta que qualquer empresa que possua colaboradores com atividades compatíveis ao modelo home office e não apostar no trabalho remoto, mesmo que parcialmente, perderá vantagem competitiva no mercado. Olha só que interessante. E temos também outros destaques da capa, que logo mais a Dani também vai estar falando, em relação à campanha que visa sensibilizar a população no Dia do Câncer, que inclusive é hoje, né, Dani? Exatamente. E temos aqui muitos destaques e eu vou passar para ti, Dani, continuar falando aqui mais dos destaques da nossa capa desta quinta-feira. Claro, tá. Então, como tu vinha trazendo, né, a gente tem assim a capa de hoje, a edição 3913, que ela também traz um destaque para a região aqui de Nonoai. Polícia prende suspeito de tentativa de homicídio. Homem que tem ligação com o tráfico de drogas teria invadido a casa da vítima e efetuado disparos com arma de fogo. Essa notícia você encontra na página 15 do jornal Bom Dia desta quinta-feira. Falando também, Thay, sobre o destaque que tu acabava de comentar, sobre a situação dos combustíveis, tanto no nível estadual como no nível, né, nacional. Semana passada a gente comentava bastante sobre a questão dos reajustes desses valores, né, e de como isso ia bater no bolso do consumidor. Porém, um dado importante que o Igor traz, o Igor, o nosso repórter aqui do Jornal Bom Dia, que enquanto a revendedora ganha 0,25 centavos por litro vendido de gasolina, o governo do estado leva R$1,5 a cada litro vendido de gasolina. Então, os reajustes eles acabam acontecendo, mas, né, para o bolso do consumidor ele acaba vindo de um formato bem maior. Então, fica ali também um alerta para o pessoal que está acompanhando as questões dos reajustes, em questões de economia. E essa matéria você encontra detalhada na página 2 da edição desta quinta-feira. Olha só, 8 horas e 37 minutos e agora nós falamos de educação. Olha só, destaque do Bom Dia, volta às aulas é tema de encontro entre 15ª Coordenadoria Regional de Educação e também do Comitê Regional. O Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da Associação dos Municípios do Alto Uruguai, a AMAL, realizou na terça-feira uma reunião com a coordenadora da 15ª CRE, Juliane Bonés, para debater sobre o retorno das atividades escolares em 2021. Jackson Arpini e Dino Tomazelli participaram da reunião representando o comitê. Na Assembleia da AMAL, realizada no fim de janeiro, o presidente e prefeito de Erechim, Paulo Polis, solicitou ao comitê que trabalhasse esse tema pela sua importância no atual cenário da pandemia e também pela proximidade do início do ano escolar. Durante o encontro, foi debatido a relevância da união... Não está no ar? Sim, voltamos com a nossa imagem, então, falando sobre educação. Durante o encontro, foi debatido a relevância da união das secretárias de Educação e Saúde para que o retorno de atividades ocorra seguindo os protocolos sanitários e de acordo com o regramento do sistema de distanciamento controlado. A situação regional também entrou em pauta, pois possui peculiaridades e particularidades próprias, com municípios de pequeno porte,
médio e também grande porte com realidades distintas, bem como reservas indígenas na área de abrangência da AMAL e também da 15ª Coordenadoria Regional de Educação. Um assunto bem comentado também, né, Dani e Leandro, sobre o retorno das aulas. Agora, como que vai ser esse pós-pandemia? Vai ter o número reduzido de alunos? Não vai ter? Vai ser presencial? Vai ser online? Então, aí, a Coordenadoria Regional de Educação já está debatendo como é que vai ser essa volta às aulas, que a gente sabe, né, pessoal, que é muito importante fazer de maneira bem organizada para que a gente continue tendo os cuidados, né, Dani? Exatamente, né, Thay? A gente agora vai dar o bom dia aqui para o Leandro, para o nosso colega jornalista, que chegou agora para também trazer as informações para todo o pessoal. Bom dia, você que está acompanhando o Café Bom Dia nessa manhã. O microfone aqui. Agora vai. Alô, oi. Bom dia para você que está acompanhando a gente nessa manhã. A partir de agora, a gente traz as principais informações. Vai daí. Tá, e como tu comentava agora sobre a questão aqui da região do Alto Uruguai em relação à volta às aulas, a gente traz uma notícia feita pelo G1 que também reforça sobre isso. 14 estados definiram a volta às aulas para fevereiro, ao menos com o ensino remoto. A situação das regiões que eram mais afetadas, né, como Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, né? Outros 9 estados e o Distrito Federal programaram o retorno para atividades a partir de março. Apenas 2 estados ainda não informaram sua previsão de retorno, como a Bahia e Rondônia. Aqui, como tu comentava agora, né, a gente tem, então, já as primeiras conversas em relação a esse retorno, se será realmente de forma, né, presencial ou de forma remota, como vinha sendo até o final do ano letivo 2020. Bom, Dani, agora então, falando, claro, das aulas, né? Vamos aguardar para ver o que vai ficar definido, então. E, claro, quando nós tivermos essa informação, a gente vai comentar aqui no café para você ficar bem informado de como que vai ser este retorno. Mas agora, mudando um pouco de assunto, a gente fala sobre economia. Ontem, o Sindilojas e o Sindicomerciários, eles informaram que o comércio de Erechim abrirá neste sábado. Então, na tarde desta quarta-feira, ontem, foi firmado um acordo coletivo de trabalho referente à abertura do comércio varejista na tarde deste sábado, dia 6. O horário será das 8 até às 17 horas. O documento foi assinado pelo presidente do Sindilojas Alto Uruguai Gaúcho, José Gelson Miola, representando as empresas, e pela presidente do Sindicomerciários, Annelise Michalski, representando os empregados. O motivo da abertura neste sábado é em razão da promoção da Câmara de Dirigentes Lojistas de Erechim, a CDL, denominada Liquida Erechim, um carnaval de ofertas para você, que acontecerá nesta data e se estende até o dia 20 de fevereiro. Os presidentes dos sindicatos patronal e laboral entenderam ser necessário firmar o acordo para que as lojas possam abrir suas portas para a promoção de liquidação de seus estoques. De acordo com eles, esta é mais uma oportunidade dos lojistas recuperarem as perdas em relação ao ano anterior em razão da pandemia. Então fica o anúncio aí, o alerta, que neste sábado o comércio vai abrir das 8 até às 17 horas e, como comentado aqui por nós, aqui pela notícia, vai ter promoção ali para iniciar a promoção da CDL. A gente sabe que essas aberturas também são bem importantes, né, Leandro e Dani, para o comércio aqui de Erechim, que também foi muito afetado pela pandemia e agora aí busca a sua recuperação, né? E para recuperar é necessário que abra, né, nestes sábados, e como a gente tem acompanhado também, diferentes horários especiais já estão saindo esse ano e a gente segue acompanhando daqui.
São 8 horas e 43 minutos e a gente volta a falar da nossa capa aqui do Jornal Bom Dia, que como a Thay comentava, né, ela traz hoje o destaque para o Dia do Câncer, né? O dia 4 de fevereiro é o Dia Mundial do Câncer. E aqui em Erechim a gente tem um grupo denominado de Penélope Solidárias, né, uma ONG, que ela vem há muito tempo já atuando em relação ao câncer, né? E a matéria foi feita ontem pela nossa jornalista Ragnar Azago, quando traz o destaque da campanha, que ela visa sensibilizar a população no Dia do Câncer, né? Sentir fortes dores, ver seu cabelo cair, passar por procedimentos delicados. Quem enfrenta o câncer sabe que não é nada fácil se submeter a esses procedimentos. Nessas horas, as pessoas necessitam de apoio da família, amigos e geralmente de organizações não governamentais para ajudá-las a encontrar uma motivação durante o tratamento. Essa fala foi feita, então, o pessoal aqui da ONG das Penélope Solidárias, e elas, há algum tempo atrás, elas criaram uma hashtag, é a Vá de Lenço, onde se desafiava 3 amigas a compartilharem fotos usando lenços no cabelo, para também homenagear os pacientes que sofrem com essa doença. Então fica também aqui, essa matéria completa você encontra na página 5, na página de destaques aqui geral do Jornal Bom Dia dessa quinta. Agora sim. Olha, 8 horas e 45 minutos. E agora eu consigo dizer bom dia para você, porque finalmente a nossa imagem voltou no ar depois de 10 minutos. Você estava escutando. E agora o meu microfone voltou. É culpa do ciclone extratropical que atingiu aqui a previsão, eu acho. Bom, são 8h45. Você pode participar do Café Bom Dia nessa manhã, mandando o seu recado e a sua participação, Tayane. Olha só, Dani, tu comentava agora em relação ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Tem uma matéria aqui bem interessante na Agência Brasil, que é um projeto que usa olfato de cães para diagnóstico precoce do câncer de mama. Olha só que interessante. O projeto CADOG é ferramenta para auxiliar os médicos. Então, olha só. No Dia Mundial do Câncer, que é lembrado hoje, o projeto CADOG se destaca como ferramenta que pode auxiliar os médicos no diagnóstico precoce do câncer de mama. Idealizado pelo Instituto Curie, Centro de Pesquisa e Tratamento de Câncer da França, o projeto CADOG, que utiliza cães no trabalho de biodetecção precoce de câncer em estágio inicial, chegou ao Brasil graças à parceria daquela instituição com a Sociedade Franco-Brasileira de Oncologia. O Instituto Curie tem mais de 7 anos de pesquisa sobre o tema. A biodetecção é a utilização de animais ou outros organismos vivos para detectar algo como substâncias ilícitas ou perigosas, agentes patogênicos, entre outras coisas. O projeto desenvolve uma técnica simples, barata e não invasiva de rastreamento do câncer de mama a partir do olfato canino. Olha só, gente, que interessante. Como a medicina está avançando, né, Leandro e Dani? Olha só, o cão identificar o câncer de mama. A gente vê como a medicina tem avançado sempre, né? Avança nos últimos dias, e essa é mais uma ferramenta que pode diagnosticar esse câncer precoce. E a gente sabe que diagnosticando ele precocemente, o tratamento se torna melhor, né? Quanto antes você diagnosticar, melhor de tratar, né? É verdade. Quanto antes a gente fazer o tratamento, sempre aí melhor, né? Bom, são 8 horas mais 48 minutos. Eu lembro que hoje à noite, no programa Bom Dia Entrevista, a Isabel Seabe, repórter do Bom Dia, vai estar conversando com um oncologista sobre os alertas aí dessa questão do câncer, né? Da prevenção, da importância desse momento de pandemia em que a gente acaba se preocupando muito com o coronavírus e as pessoas esquecem de outras doenças tão graves também quanto o câncer, né? Que tiram vidas aí no mundo. Então, a partir das 8 da noite, no Bom Dia Entrevista de hoje, a Isabel Seabe vai se destacar isso. Olha, entre os destaques do Bom Dia de hoje, o Gabriel Souza tomou posse como novo presidente da Assembleia Legislativa. O novo presidente prometeu aí mais dinâmica, participativa, digital e atenta às mudanças sociais aí do seu governo. Também, em Nonoai, a Polícia Civil prendeu um suspeito de uma tentativa de homicídio. E aqui em Erechim, o Cicobi Transcred apresentará resultados na Assembleia. Dani.
Leandro, tá? E o pessoal que está nos assistindo em casa. Na semana passada, a gente teve uma notícia extremamente triste que rodou as redes sociais em relação à prisão, né, o cárcere privado de uma criança que ela estava sendo mantida acorrentada em um barril lá na cidade de Campinas, né? De estádio de São Paulo. E o G1 apurou essa notícia e trouxe para a gente que a prisão de até 10 anos por tortura e perda da guarda vão ser um como se fala? Em relação, na realidade, o pai e a mãe dessa criança, eles vão ser então indiciados por tortura, e a prisão também foi já decretada preventiva, né, por eles terem feito então esse menino de cárcere privado, né. Então a notícia do G1, ela traz exatamente esses detalhes em relação o quanto o Ministério Público, né, ele veio cobrando dessa família, até porque as notícias que foram apuradas era que também a própria assistente social da cidade sabia desse cárcere privado em relação a essa criança de 10 anos, né? As imagens foram chocantes em relação a isso. Tem vídeos na internet que trazem a real situação dessa criança, né? E é um momento muito complicado e delicado da gente ver até que ponto a crueldade do ser humano ela acaba acontecendo, né? Ainda mais em relação à própria família. Então, para o pessoal que acompanhou pelas redes sociais os vídeos, né? Também ali na matéria do G1 você encontra maiores detalhes em relação à prisão desses pai e dessa mãe, né? É uma cena muito triste e uma crueldade gigantesca aí, né? Sem tamanho com essa criança, né? Nada explica aí o que eles fizeram, né? E a situação que ele foi encontrado, ontem eu li uma matéria com policiais que foram ouvidos aí, né, nesse caso, né? E muitos deles comentaram que em 30 anos de profissão nunca haviam chorado como no sentimento que tiveram quando viram essa criança, né? Então, uma situação realmente desesperadora aí, mas que bom que algo aconteceu antes do pior, né? A gente fica pensando aí ainda, sempre se falava muito nos anos 80, nos anos 90, que era preciso cuidar das crianças do nosso Brasil e tal, e agora se fala muito pouco disso, né? Então, apesar de nós termos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um dos mais modernos do mundo, né? Uma legislação específica para as crianças e adolescentes no país, ainda se tem situações como essa de maus trato, abandono aos menores e muito complicado, né? Vamos continuar acompanhando e torcendo para que isso não aconteça. São 8h51, Tayane, tem previsão aí chovendo nesse momento na capital da Minas. A gente vê imagens aí de Erechim, né? E muita chuva. Você acertou na previsão do tempo ontem. Exatamente, Leandro. O que a gente acompanhava em quase todos os sites de meteorologia era que estava vindo aqui para o nosso estado uma frente fria e que ela ia provocar muita chuva aqui no estado e ela poderia chegar até o norte do estado. E realmente essa chuva chegou e, como sentimos já nesta madrugada, né, a formação de um ciclone extratropical ali na costa gaúcha que ajudou a contribuir para que tivesse muito vento nesta madrugada e chuva. E aí está o resultado, né? Chuva nesta quinta-feira e a previsão é que se estenda até ao longo desta quinta-feira, mas com pancadas rápidas, né? Não assim seguidamente. Muito bem, agora são 8h mais 52 minutos, Dani. Leandro, tá? E a gente traz uma informação agora em relação a Minas Gerais, né? O governo de Minas Gerais e a Vale devem assinar acordo de 37 bilhões nesta quinta-feira em relação aos acontecimentos lá de Brumadinho, né? Quase 4 meses depois da primeira audiência de conciliação, o governo de Minas e a Vale devem finalmente assinar este acordo. Um acordo de reparação de danos causado pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A tragédia matou 270 pessoas no dia 25 de janeiro de 2019. 11 corpos ainda não foram encontrados. Além das mortes, o rompimento da barragem provocou danos ambientais que inviabilizaram o uso da água da parte do rio de Parobé. Então, a gente estava esperando esse acordo, né, em relação a própria Vale e o governo do estado de Minas Gerais, porque foi um dos assuntos mais comentados aí em janeiro, em relação de terem feito o aniversário dessa tragédia, né? Então, agora, graças a Deus, parece que vai começar a andar os processos em relação a isso, para também as famílias ficarem tranquilas de alguma forma, que os culpados de alguma forma também serão julgados em relação a isso, né?
É verdade. Bom, ontem a Tayane falou da economia, falou da aposta da Mega Sena. Olha, e uma aposta de um bolão do Mato Grosso venceu o prêmio de 25 milhões de reais. Ontem a Tayane não, ontem o Natan, que estava aqui, falava sobre isso. Outros 59 apostadores acertaram a quina e receberam R$ 47.999 cada um. Olha, a Mega Sena saiu para uma aposta da cidade de Mirassol do Oeste, lá no Mato Grosso, no concurso 2341 nessa quarta-feira. Os números sorteados foram 4, 9, 31, 32, 42 e 46. A aposta ganhadora é de um bolão de 14 cotas que apostou 8 números e vai levar sozinho o prêmio de R$ 25.099.868,34. Outros 59 apostadores acertaram a quina e receberam R$ 47.999,27 cada. Também serão premiadas em R$ 1.140,26 as 3.548 apostas em todo o país que fizeram a quadra. O próximo concurso da Mega Sena, que será sorteado no sábado, dia 6, tem estimativa prevista de prêmio para R$ 5.872.122. Ou seja, tem gente que acordou muito feliz, né, Dani, nessa manhã. Metade disso já estava bom, na realidade. Não precisava nem tanto, assim. A gente já podia acordar bem feliz só com um pouquinho disso. É verdade. Tá aí, então, o pessoal lá de Mirassol do Oeste, né? Uma cidadezinha pequenininha e deve estar um alvoroço lá para o pessoal saber quem é que são os novos milionários lá da cidade, né? Muito bem. 8h mais 55 minutos, Tayane. Bom, e agora a gente fala sobre as atualizações dos insumos da vacina aqui no Brasil, porque ontem um avião com insumos para a produção de 8,6 milhões de doses da vacina Coronavac chegaram ao Brasil. O lote com 5,4 mil litros de matéria-prima veio da China e chegou ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, às 23h46 da noite. Os imunizantes produzidos a partir da remessa começarão a ser entregues ao Ministério da Saúde no próximo dia 25, segundo o Instituto Butantan. As doses chegaram neste aeroporto, então. Além das equipes do aeroporto, a Receita Federal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e a Polícia Federal participaram da operação para a liberação da carga. O material deve deixar o terminal com destino a São Paulo a partir das 10 horas desta quinta-feira. O desembarque contou com a presença do governador de São Paulo, João Dória, do secretário de Saúde do Estado, Jean Gorinchen, e do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Após a chegada dos insumos, Dimas Covas comentou o planejamento para recebimento de novas remessas. Ele disse: vão chegar mais insumos na semana que vem, no dia 10, e até o final do mês esperamos mais 10 mil litros. Então não pararemos até entregar todo o quantitativo de 100 milhões de doses, que deve ser até agosto, começo de setembro, afirma aí o Dimas Covas. E nós esperamos, claro, que depois dessa distribuição do Ministério da Saúde também chegue aqui para a nossa região e também possam ser distribuídas para todas as cidades, né, Dani e Leandro? Muito bem. Lembrando que ontem o consórcio da Covalent Facility, né, que promete distribuir vacinas para todos os países do mundo, se manifestou e disse que o Brasil vai receber cerca de 25 milhões de doses. Mas nas primeiras remessas o país não receberá, porque começou a campanha de vacinação ainda em janeiro, e essas primeiras doses são para os países que ainda não puderam começar a campanha de vacinação, seja porque não conseguiram comprar a vacina, porque são de pequeno porte, né? E devem ir principalmente aí para a região da África e alguma parte aqui das Américas. Essa é o primeiro lote de vacinas aí, né, para todo mundo. Mas o Brasil deve receber 10 milhões de doses nesse primeiro semestre de 2021. Vamos continuar aguardando, a gente precisa muito. Lembrando ontem também que a Anvisa publicou um documento permitindo que não seja aplicada mais aquela terceira fase das vacinas, né, que estão testadas aqui, né, abrindo caminho para a Sputnik V, que é uma vacina russa produzida pela União Química. E
com isso, né, o governo federal estuda aí a possibilidade de comprar essa vacina. Mas isso me preocupa um pouco, porque essa velocidade, claro que a gente precisa de vacina, né, a gente precisa dessa vacina, mas a necessidade aí, ela pode acabar ultrapassando a ciência, né? Eu acho que teria que passar pela fase 3, porque já foi comprovado que a vacina aqui nos Estados Unidos, no caso da Coronavac ou na China, por exemplo, que tiveram aí eficácias de 95% no estudo, no Brasil tiveram 50%, né? Então, eu acho que teria que passar por essa terceira fase antes de ela ser distribuída, assim como foi feita com as outras duas. Mas estamos vivendo um momento diferente, né? Vamos ver o que os cientistas falam, aprovados nessas outras situações aí de outras agências reguladoras do mundo, vamos ver como é que fica. Bom, Dani, são 8h59. Leandro, para fechar a participação dessa quinta-feira, eu trago uma matéria em relação a cinema. Olha só, o Globo de Ouro de 2021 ele tem recorde de mulheres indicadas para a melhor direção. Pela primeira vez na história da premiação, 3 diretoras concorrem nas categorias, né? Então a gente tem aqui a David Fincher e também a Aaron Sorkin, acredito eu que seja esse nome, que vão ser também homenageadas por terem feito seus trabalhos em relação a filmes, né, dirigidos principalmente por mulheres. É um momento histórico tanto para o Globo de Ouro quanto também para o cinema, porque realmente as mulheres elas estão ascendendo cada vez mais em relação a um cenário que era sempre predominantemente masculino. Então fica aí o avanço que anda acontecendo aí pra gente, que é também uma vitória de todas nós, né, querendo ou não. Muito bem. Bom, são 9h em ponto, o Café Bom Dia de hoje está ficando por aqui. Nós queremos agradecer a sua audiência e pedimos desculpas pelos problemas técnicos no início do nosso programa, onde você não pôde conferir a imagem, né? Tivemos um problema numa pecinha ali que tinha que apertar um botão e não apertou, mas na manhã ela vai apertar, se Deus quiser. E você pode rever esse programa no canal do YouTube nosso, lá em podcast, às 10h30 da manhã. Tem também o Natan Bretenbach no Minuto Bom Dia. E é isso aí, né, Dani? Amanhã a gente volta a falar do Big Brother, tem prova do líder. Um bom dia para você, tudo de bom, Dani. Tudo de bom para você, Leandro, para você, Thay, para o pessoal que está nos assistindo, e amanhã a gente espera vocês. Um abraço para você, um bom dia para você, Thay. Bom dia, Leandro, para você também, Dani, um ótimo dia, e a você de casa que nos acompanhou, uma excelente quinta-feira. Até amanhã.